A arma foi primeiro mergulhada na água e depois esfregada na areia. Depois disso, a maioria dos fuzis ou travou ou não conseguiu ejetar as cápsulas. Mas havia um que continuava funcionando sem nenhum problema. O rifle mais famoso do mundo, o AK-47. O homem que criou essa arma se chamava Mikhail Kalashnikov. Ele era motorista de tanque, mas durante uma batalha, seu veículo foi atingido por disparos inimigos e explodiu, ferindo gravemente seu braço. A caminho do hospital, ele percebeu que os fuzis dos soldados não funcionavam direito. Os carregadores se danificavam na água e as molas eram tão fracas que congelavam no frio. Armas assim podiam custar vidas. Foi nesse momento que surgiu a ideia de criar sua própria arma. Após se recuperar, ele foi até sua antiga oficina mecânica e disse que queria construir um novo fuzil. Como tinha bons conhecimentos de mecânica, deram-lhe uma pequena sala. Em apenas 3 dias, ele projetou o primeiro AK-47. Sua mão ainda não havia cicatrizado totalmente, então contou com a ajuda de alguns operários. Juntos, trabalharam duro e construíram o primeiro protótipo. Chegou a hora de testá-lo. Um dos operários pegou a arma e atirou contra um tambor. A bala atravessou direto. Depois, disparou várias vezes seguidas, e todos os tiros acertaram o alvo. O poder da arma estava comprovado. Ele então levou o fuzil ao escritório do exército para obter aprovação. Mas assim que os guardas viram sua arma, pensaram que ele era um terrorista e o prenderam. Mais tarde, quando um oficial testou o fuzil, ficou surpreso. Era muito melhor do que os outros. Contudo, pelas regras, só poderia ser aprovado se vencesse a competição anual de tiro. O oficial chamou um general, que também testou a arma e ficou impressionado. O general disse a ele para participar do concurso em nome do exército. Ele foi enviado ao Instituto de Armamentos em Moscou, onde recebeu uma sala própria. Porém, no primeiro teste, sua arma falhou e foi rejeitada. Decepcionado, ele começou a voltar para casa. No caminho, um oficial o parou e lhe deu uma nova chance: construir uma metralhadora. Kalashnikov levou a oportunidade a sério e trabalhou com dedicação. Logo construiu outro modelo que passou nos testes, mas mesmo assim não foi selecionado. Ele ficou arrasado. Pouco tempo depois, chegou a notícia de que a Alemanha havia se rendido. A guerra terminara. Todos comemoravam, mas ele estava triste, achando que sua invenção não teria mais utilidade. Ele procurou o responsável do Instituto de Armamentos e pediu para voltar para casa. O oficial, em silêncio, entregou-lhe um documento dizendo que a produção de armas ainda era necessária. Então, ele retomou o trabalho. Aprendeu com os erros anteriores e projetou um novo fuzil. 2 anos depois, o AK-47 estava pronto. Seu primeiro teste foi novamente contra um tambor, e todas as balas atingiram o alvo. Ele ficou muito feliz. Mas logo chegaram os guardas. Como não tinha permissão para realizar o teste, foi preso. Ainda assim, ele sorria, confiante em seu sucesso. Levado até o general, que também era projetista de armas, ele desmontou o fuzil diante dele em poucos segundos. O general ficou maravilhado. Nunca tinha visto uma arma tão simples e resistente, então autorizou sua participação no concurso. Começou a competição. Todas as armas foram mergulhadas em água e depois roladas na areia. A maioria falhou. Quando chegou a vez do AK-47, ele disparou sem parar. Nenhuma bala falhou. Kalashnikov venceu, e a produção em massa do AK-47 começou. Em 1949, quando desfilou e viu cada soldado carregando a arma que ele havia criado, sentiu-se imensamente orgulhoso. Embora o AK-47 não tenha sido usado naquela guerra, hoje mais da metade dos países do mundo o utilizam. Ele se tornou não apenas o rifle mais usado, mas também o responsável pelo maior número de mortes. Mas lembre-se, as armas não são más. Maus são os que as usam de forma errada.